O mundo da arte tem a parceria de Beto Silveira Hair Trend, Casa Shopping, a sua casa nova, GTC Telecom, seu acesso à internet sem complicação. O mundo da arte desta semana está um pouquinho diferente. A gente vai falar de bandas independentes e músicas autorais. E para entendermos mais sobre essas questões, a gente tem a ajuda da banda montenegrina Alderi. Vamos começar? A Associação Brasileira da Música Independente entende como independente as empresas que detêm seu controle, ou seja, que não estão vinculadas aos grandes grupos multinacionais da música. Ser uma banda independente é poder compor as músicas que se quer, com arranjos próprios que se aventuram na liberdade artística, e assim ter canções autorais. No entanto, sobreviver nesse cenário independente não é tão fácil. Quando a gente começou a Alderi, a gente gravou o primeiro EP e a gente já partiu para a questão de show mesmo, né? Até para conhecer mais a galera da cena independente aqui no Rio Grande do Sul, do nosso estilo. E a gente já sabia mais ou menos onde rolava alguns festivais, onde rolava alguns shows, assim, alguns encontros de banda, né? Tinha alguns conhecidos também que nos indicaram. Mas a questão toda é que hoje o rock no Rio Grande do Sul, ele perdeu muita força, né? Nós tínhamos uma cena forte aqui para bandas autorais e hoje isso não existe. As casas que ainda dão suporte para bandas, não sei como é que tá agora, pós-Covid. Eu sei que muitas bandas não estamos no pós-Covid, mas durante o Covid, então, melhor exemplificando, muitas delas fecharam. E as poucas que, na época que nós ainda fizemos shows antes do Covid, a estrutura era muito ruim, né? E não é não é por opção, é porque realmente o público para banda autoral hoje ele é quase inexistente, né? Hoje tu precisa divulgar muito o teu som numa plataforma digital para que dê certo o show presencial. A pandemia também prejudicou muito o cenário artístico. As restrições de prevenção e combate ao vírus fizeram com que os shows ficassem suspensos por um tempo. Os shows, porque a produção seguiu. Neste período, eles relembram o trabalho feito e, claro, elaboram novidades. A gente conseguiu abrir para Super Combo em Novo Hamburgo, um show ali para 200, 300 pessoas. A gente fez um show aqui em Montenegro mesmo, abrindo para Fresno, também com uma capacidade, com um show mais ou menos com esse público aí. A gente abriu para Fresno, a gente conseguiu abrir para... Nós iríamos abrir pro Less Than Jake em Porto Alegre, mas infelizmente a turnê foi cancelada, foi na época da greve dos caminhoneiros ainda, mas a gente estava esperando um público muito bom ali. A gente conseguiu abrir também pro Mute, banda canadense, ali em Porto Alegre, foi um show bem legal. O Mute e No Trigger, das bandas de hardcore aí do Canadá e Estados Unidos que a gente abriu. E o último show... abrimos pra Pense também, em Porto Alegre. E abrimos pro Glória. O último show que nós fizemos foi pro Glória, em dezembro de 2019. Entre outros shows menores que a gente já fez. A gente tem uma galera muito legal que a gente fez amizade. O bom da estrada, o bom dos shows é que tu vai fazendo amizade com as bandas, né? Então a gente tocou em Erechim também, com uma galera muito legal. Lotamos a cervejaria no lançamento do EP deles, foi bem bacana. E os shows da Alderi são sempre muito bons, né? A gente abriu também pro Polar em Porto Alegre. Foi um show muito bom também. Muito bom, teve bastante gente, colou bastante gente. Então, mas os shows são muito bons, né? A energia que tu tem com o público é muito legal e o pessoal às vezes não espera, né, que uma banda do interior consiga mostrar a qualidade que a gente mostra nos shows, né? Isso é legal de ver a reação das pessoas quando a gente toca, assim, é bacana. E a gente tem aproveitado para pensar e trabalhar nas questões do lançamento do nosso próximo EP.
É um EP de 7 músicas que a gente terminou de gravar no início de 2020 ali, né? Que foi produzido pelo Adair Dalfenbach, mixado e masterizado em Los Angeles, né? A gente tem aproveitado o tempo para fazer isso, né? Trabalhar essas questões para quando a situação ficar melhor a gente poder lançar esse trabalho aí para a galera ouvir. E pode ouvir na internet. Este é o principal local que abriga músicas independentes. Mas antes dos lançamentos e da coleção de importantes shows, a banda Alderi fez uma longa caminhada. O começo de tudo foi em 2013 e desde o início mantém o mesmo propósito: ser uma banda autoral e comprometida com a música. Na época eu já tinha algumas composições na manga, só que era eu e violão, assim, não tocava essas músicas com ninguém, né? Mas já tinha na cabeça a ideia e o projeto de montar uma banda, desde que fosse com as pessoas certas, digamos assim. Porque eu queria alguém que levasse a música a sério e que também curtisse música autoral, porque a ideia não era montar uma banda cover, era ter uma banda de música autoral. E aí um dia, casualmente, eu encontrei o Guilherme, que é o baixista, encontrei ele no mercado. Fazia bastante tempo que a gente não se falava, mas a gente já se conhecia há bastante tempo, porque a gente tocou numa banda uns anos antes, e aí, por questões profissionais, ele teve que se mudar para Santa Catarina, aquela banda acabou, e a gente acabou perdendo contato. Aí quando eu encontrei ele no mercado, nesse dia de surpresa, porque eu nem sabia que ele tinha voltado para o Rio Grande do Sul, o papo musical acabou surgindo, porque a gente sempre teve uma conexão musical muito forte, e nos dias seguintes a gente continuou conversando e acabamos montando a Alderi, né? Chamamos mais um baterista aqui de Montenegro, que era o Bonini, foi o primeiro baterista da banda. Então a gente estava nessa formação em trio, baixo, bateria e guitarra, né? E eu tocava guitarra e cantava. E aí a gente logo sentiu, a gente fez alguns ensaios, mas logo sentiu que precisaria mais um guitarrista, porque a gente sempre gostou de bastante arranjo de guitarra e tal. E aí eu sugeri o nome do Robson, que já é um amigo de longa data também. Eu conheço ele desde a adolescência, a gente já tinha tocado junto em outras bandas. Aí primeiro ele ficou meio reticente assim, em aceitar o convite, mas daí ele veio assistir um ensaio da banda, ouviu as músicas que a gente já estava trabalhando, né? E ele acabou aceitando. Então hoje somos O Boninho não está mais na banda, a gente acabou trocando de bateristas ao longo dos anos. Hoje quem está tocando com a gente é o Leandro, então somos hoje um quarteto, né? Guitarra, baixo, guitarra e bateria. A gente sempre teve a intenção de fazer um som sério, né? A gente nunca tocou de brincadeira, por exemplo, a gente sabe de pessoas aí, ou até amigos nossos, que começaram a banda tocando covers na garagem, e aí a coisa foi evoluindo, botando uma composição própria, testando, e aí a coisa começou a ficar séria. No nosso caso não, a gente sempre tentou fazer a banda sempre com som autoral e sempre valendo, sempre pensando numa gravação, pensando no que fazer depois, num clipe, numa turnê. A gente sempre pensou nesse sentido, sempre com as nossas músicas, né? A Alderi, ela foi criada com esse intuito de fazer sempre um som sério, um projeto sério, voltado para uma gravação com qualidade, com composições de qualidade, visando sempre um clipe, uma turnê, uma divulgação, um projeto de vida que a gente gosta de chamar, né? Alderi, a banda, acho que é a banda da vida da gente. Mais uma multidão.
A música faz parte do dia a dia deste quarteto do rock. E na playlist estão bandas de estilos variados do gênero. Hardcore melódico, pop punk e rock clássico estão entre as preferências. Eu sempre fui um cara muito eclético também, sempre ouvi de tudo, mas o meu estilo preferido dá pra dizer que é o rock. E dentro do rock, acho que a vertente que sempre me influenciou mais foi o hardcore melódico, porque é um estilo que eu sempre ouvi desde a minha adolescência e sempre toquei muito, né? Isso influencia também nas composições e tudo mais. Mas eu gosto de blues, gosto de metal, gosto de música instrumental. Eu gosto de música, amo música. E sei que ela vai estar comigo aí pro resto da vida sempre. A música para mim começou lá por volta dos 12 anos, quando eu tive meu primeiro contato com o instrumento, e foi um contrabaixo. Com esse mesmo contrabaixo, eu tive minha primeira experiência com banda, e foi numa banda de bailão, de bandinha. Sempre que eu posso parar para ouvir uma música, eu gosto de ouvir minhas bandas clássicas dos anos 90, que marcaram a minha adolescência, 90, 2000, tanto som internacional como nacional, né? Bandas clássicas tipo NoFX, Bad Religion, nacional como Dead Fish, entre outras nesse mesmo estilo. E esses estilos não fazem somente parte do gosto musical deles. O que eles escutam também influencia na composição das músicas. E na Aldere, todos os integrantes têm a liberdade de criar e de contribuir para a composição da música perfeita. Nós temos bastante influência com bandas de hardcore melódico, de pop punk, de rock em geral. Todas essas bandas que a gente vinha ouvindo desde a nossa adolescência, né, acabam refletindo. Mas a gente tenta não rotular a banda, né? Porque a gente gosta bastante de misturar os sons, criar coisas novas. Cada um compõe individualmente na sua casa e aí depois leva essa composição para um ensaio para os outros ouvirem, né? E a partir daí a gente desenvolve os arranjos e tal e vai construindo essa música até chegar num ponto que todos estejam satisfeitos e felizes com o resultado. É um processo que tem funcionado muito bem para a gente, justamente por causa dessa liberdade que todos têm de dar sugestão na composição do outro, né? Então, não tem apego a ego, essas questões assim que geralmente é muito problemática em banda, né? Então, por exemplo, o guitarrista pode sugerir no arranjo de bateria, o baterista pode sugerir no arranjo de baixo e assim por diante, né? Então, é assim que a gente procura trabalhar e tem dado certo. Nós gostamos de levar mensagens positivas nas nossas músicas. E isso vem desde o processo de composição, de criação, até na energia que a gente leva para o palco. E a gente percebe isso com o feedback da galera. Apesar das dificuldades de se manter no cenário independente, como vimos no início do programa, trabalhar com música tem seus encantos. A arte é uma escolha profissional, uma ferramenta de conexão com o outro e ainda é um portal para outras dimensões quando o assunto é sentimento. E a música é algo que sempre esteve muito presente na minha vida, né? Mas eu acredito que eu caí de cabeça nela mesmo por volta dos 13 anos, quando eu ingressei na Fundarte para estudar violão clássico. Inclusive me formei na Fundarte em violão clássico. Mas paralelo a isso sempre tive banda, sempre fiz roda de viola, sempre toquei muito em casa. Meus irmãos também são músicos, né? Tocam. Meu pai gosta de cantar, minha mãe tocava acordeon, estudou piano. Então a música sempre esteve em mim e ao meu redor. Aí depois eu acabei estudando Direito. Eu me formei em Direito, mas depois de me formar em Direito, a música me chamou de volta e eu acabei ingressando na faculdade, na licenciatura em Música da UERGS, onde eu também me formei. A música é algo, para mim, surpreendente em todos os sentidos, tanto ouvindo como tocando, né? Porque, para mim, é um portal para várias dimensões, independente do momento que você está, se você está triste, se você está feliz, tudo se resume à música, né? Aquele momento que você está estressado, dia a dia, namoro, família, enfim, eu vejo como um refúgio, né? Aquele momento que você precisa tirar para você mesmo, para refletir e tal, a música está sempre ali para
botar suas ideias em dia, pensar um pouco mais no que fazer e tal. E o rock, principalmente, é algo que para mim funciona assim, né? As letras, as melodias, eu escuto muita coisa melódica, assim, né? Com harmonias bem executadas. Eu gosto muito de ouvir Aerosmith, Dream Theater, que mais? Aí, de repente, eu tô num momento onde eu preciso dar uma acalmada nos ânimos, eu escuto Coldplay, Oasis, Google Dolls. Então, acho que para cada momento tem uma frequência diferente, né? Então, o rock ele te dá muitas opções nesse caso, e então eu opto muito, né, por ouvir rock, né? Então, a música para mim é tudo isso, né? Principalmente se tratando de rock, é algo surpreendente, fenomenal, e não troco por outro estilo. Liberdade eu preciso.